Hoje vamos embarcar por uma história para a Grécia Antiga e falar sobre os maiores pensadores gregos que moldaram o mundo. Sabiam que as ideias de alguns dos maiores gênios da história ainda influenciam a forma como vivemos hoje? Pois é, e essa galera não estava em Hollywood, não. Eles viviam lá na Grécia Antiga, berço da democracia e da filosofia. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer os 10 maiores pensadores da Grécia Antiga. Se você já ouviu a frase, só sei que nada sei, parabéns! Você conhece um pouco de Sócrates. Esse cara era tipo o mestre Yoda da filosofia. Só que, em vez de força Jedi, ele usava perguntas para fazer a galera pensar, sabe? Um verdadeiro Sócrates da vida. Sócrates nunca escreveu nada, mas seus discípulos, principalmente Platão, registraram tudo. Ele passava o dia questionando tudo e todos, tipo um questionário ambulante, sabe como é? Para ele, o conhecimento estava dentro da gente, e a gente só precisava de um empurrãozinho para despertar essa sabedoria. E esse empurrãozinho era o famoso método socrático. Um bombardeio de perguntas que faziam a pessoa chegar às próprias conclusões. Sócrates era tão dedicado à busca pela verdade que acabou sendo condenado à morte por isso. E por falar em Platão, o pupilo de Sócrates também era bom de briga, mas no campo das ideias. Platão acreditava que a realidade que a gente vive era tipo uma cópia mal feita de um mundo perfeito, que ele chamou de mundo das ideias. Imagina só, ele também era um político nato e escreveu A República, um livro que até hoje é usado como referência para quem quer entender de política. Platão fundou a Academia, a primeira universidade do mundo ocidental. E lá, ele ensinava seus alunos a pensar por si mesmos, a questionar tudo, a buscar a verdade e a comer bastante pão com azeite, porque a Grécia era quente, né? Se você gosta de ciência, filosofia, biologia, lógica, ética, precisa agradecer a Aristóteles. Ele foi o aluno nerd que superou o mestre, o cara que pegou as ideias de Platão e falou: ok, legal, mas como isso funciona na prática? Ele queria saber de tudo, entender tudo, explicar tudo, um verdadeiro polímata. Ele foi o primeiro a organizar o conhecimento humano em áreas distintas, criando as bases para as ciências que a gente conhece hoje. Ele acreditava que o conhecimento vinha da experiência, da observação da natureza. Ele foi professor de ninguém menos que Alexandre, o Grande, e suas ideias influenciaram o mundo ocidental por mais de 2000 anos. Você se lembra do Teorema de Pitágoras? Aquele que você jurou que nunca ia usar na vida real? Pois é, esse cara era muito mais do que um carrasco de alunos do ensino fundamental. Pitágoras era tipo um rockstar da matemática, um popstar da geometria, um ídolo teen dos números. Ele acreditava que os números eram a chave para desvendar os mistérios do universo. Ele fundou uma escola, que era meio clube secreto, meio comunidade hippie, onde os membros se dedicavam a estudar matemática, música e filosofia. Pitágoras e seus seguidores acreditavam que o universo era regido por leis matemáticas e que a harmonia do cosmos podia ser expressa através da música. E aí, já agradeceu ao Pitágoras hoje por ter inventado a matemática que faz seu celular funcionar? Ninguém pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Já ouviu essa? Essa frase é do Heráclito, o filósofo do tudo flui. Para Heráclito, a única constante na vida era a mudança. Tudo era como um rio em constante movimento. Ele acreditava que o conflito e a tensão entre opostos eram a força motriz do universo. É como o yin e yang, o claro e o escuro, o frio e o calor. Sem um, o outro não existe. As ideias de Heráclito influenciaram muitos outros pensadores ao longo da história, e até hoje elas nos fazem refletir sobre a natureza efêmera da vida e a importância de abraçar as mudanças. Enquanto Heráclito surfava nas ondas da mudança,
Parmênides era o cara zen da Grécia Antiga. Ele olhava para o mundo e pensava: calma, gente, relaxa. Nada disso é real. Ele acreditava que a mudança era uma ilusão dos sentidos, que a verdadeira realidade era imutável, eterna, indivisível. Para Parmênides, a razão era a única ferramenta confiável para se chegar à verdade. Os sentidos, por outro lado, eram enganosos, nos levando a acreditar em um mundo de aparências. As ideias de Parmênides geraram muita treta no mundo da filosofia. Imagine tentar entender o universo sem ter um telescópio, um computador ou mesmo a internet. Era nesse cenário que Anaximandro, o pai da astronomia, tentava desvendar os mistérios do cosmos. Anaximandro acreditava que o universo tinha se originado de uma substância primordial, infinita e indeterminada, que ele chamou de apeiron. Ele também foi um dos primeiros a sugerir que a vida na Terra tinha evoluído a partir de formas mais simples, séculos antes de Darwin. Ele observou os fósseis, estudou os animais e chegou à conclusão de que a gente não tinha surgido do nada. Anaximandro era um visionário. Chega de gente falando de universo, de mudança, de ilusão. Vamos falar de felicidade. E quem melhor para falar disso do que Epicuro, o filósofo do bem-estar? Ele era tipo um coach da felicidade, mas sem frases motivacionais de Instagram. Epicuro acreditava que o objetivo da vida era alcançar o prazer, mas não o prazer superficial e passageiro. Ele fundou uma escola chamada Jardim, onde ele e seus seguidores se dedicavam a viver uma vida simples, longe dos excessos e das preocupações. Epicuro ensinava que a gente devia evitar a dor, tanto física quanto mental. Para ele, a morte era apenas o fim da sensação, nada demais. A vida te deu limões? Faça uma limonada. Essa frase resume bem a filosofia de Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Para Zenão, a felicidade estava em viver de acordo com a natureza, aceitando tudo o que acontece, de cabeça erguida e sem reclamar. Ele acreditava que a virtude era o único bem verdadeiro e que a gente devia controlar nossas emoções, evitando os extremos. Nada de euforia exagerada, nem de tristeza profunda. O estoicismo fez muito sucesso em Roma, influenciando imperadores e cidadãos comuns. E até hoje, as ideias de Zenão nos inspiram a enfrentar os desafios da vida com coragem, resiliência e um bom vinho tinto. E se eu te disser que tudo o que você vê, toca e sente é feito de pequenas partículas invisíveis a olho nu? Não, não é mágica. É Demócrito, o filósofo que séculos antes de Cristo já falava sobre átomos. Enquanto a galera estava ocupada discutindo se o universo era feito de água, fogo ou ar, Demócrito chegou com a ideia de que tudo era composto por átomos, partículas indivisíveis e eternas. Ele acreditava que os átomos estavam em constante movimento, colidindo uns com os outros e formando diferentes combinações, que davam origem a tudo o que existe. Demócrito também era conhecido como o filósofo do riso. Afinal, somos todos feitos de átomos, e a vida é muito curta para ser levada a sério demais. E aí, curtiu a viagem pela Grécia Antiga? De Sócrates a Demócrito, esses caras eram verdadeiras máquinas de pensar, questionando tudo e buscando respostas para as grandes questões da humanidade. Então, da próxima vez que você se deparar com uma questão filosófica, lembrar de um teorema matemático ou simplesmente buscar a felicidade na vida, agradeça aos gregos. E aí, qual desses pensadores te conquistou? Conta pra gente nos comentários.